Olá, professores, alunos da EBD, saúdo vocês com a paz do Senhor. Hoje nessa aula nós iremos tratar sobre a lição 8, que tem como tema Influências do pensamento cristão na cultura. Nós estamos discorrendo da nossa revista, Cosmovisão Vetores para a Vida. E hoje estou fazendo um pouquinho de apresentação, mas aqui temos o nosso escritor, o Daniel, que conduziu e escreveu essa revista que está sendo muito edificadora para nossas vidas. E eu, o professor Adriel, aqui da Igreja Sede. E está sendo bem pertinente nessas aulas, os temas que nós estamos discorrendo aqui. E quando a gente começa a parar para pensar em cultura, a gente para e confronta esse ponto a partir de coisas que a gente já até discorreu um pouquinho. Sobre educação, que foi falado na lição 6, sobre ética, que foi falado na lição 7, as suas importâncias, tanto da cosmovisão, para os movimentos, quanto ela foi importante, mas também de entender desses pontos que permeiam a nossa sociedade. E nada melhor do que falar do que está enraizado, que é uma coisa que acaba regendo muito da nossa sociedade, das sociedades que nós temos ao redor do mundo, que é a cultura. Então, a partir disso, nós conseguimos entender como que a cultura ela é importante, como a cultura cristã ela é importante e como que ela deve também estar inserida no nosso dia a dia. Perfeitamente. Introdutoriamente, o texto-chave da lição está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, onde Paulo escreve: "Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns." E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre o assunto, o que é esse tornei-me tudo para com todos. E aí a gente, introdutoriamente, pode dizer aqui que uma das grandes coisas que tem acontecido nesse momento da igreja é justamente essa visão dualista, entre a igreja e o mundo, que foi estabelecido até pelos próprios cristãos muitas vezes. E nesse movimento a gente percebe que a igreja passou a demonizar a cultura, Então é necessário talvez que a igreja retome esse movimento de influência na cultura, de modo que as práticas, vamos chamar assim, as práticas pagãs ou as práticas não cristãs, elas passem a dar lugar a práticas que engrandeçam o nome do Senhor na sociedade, Então a igreja tem um papel fundamental de fato, influenciar na cultura. E aí, como objetivos dessa aula, nós temos alguns pontos bem interessantes aqui também, professor, cujos quais são aqui compreender o conceito do que é a cultura. É importante porque muitas vezes, sempre falo isso nas conversas, a gente carrega as palavras, mas quando alguém fala assim, então, mas o que é isso, O que é o amor? O que é? A gente tem dificuldades de conceituar. Então, a primeira coisa aqui é compreender o conceito do que é a cultura. O segundo é entender como o cristianismo influenciou e influencia a cultura. E, por fim, entender os desafios do evangelho, os desafios culturais do evangelho, e como é que a gente pode enfrentá-los. E aí, só como um ponto também introdutório aqui, obviamente essa aula ela não tem a pretensão de trazer todas as respostas, mas ela tem a pretensão de nos ajudar biblicamente a ser guiados por um caminho de encontrar respostas no evangelho para os dias atuais. Então, obviamente, a gente vai pisar aqui em terreno firme, nós não queremos deixar aqui vácuos nessa linha de pensamento, mas, de fato, vamos pisar aqui em terrenos firmes a partir da palavra de Deus, que o objetivo é que a gente carregue essa reflexão dentro do nosso coração, ao final de cada aula. Sim. E acho que não tem um exemplo melhor de nós falarmos sobre cultura, dos aspectos da época, do que se não falar sobre Jesus, certo? Exato. Então, a partir disso, nós temos a leitura bíblica, que ela está em João, capítulo 7, dos versos 10 ao 15, que diz o seguinte: "Contudo, depois que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus o estavam esperando e perguntavam: 'Onde está aquele homem?' Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: 'É um bom homem'. Outros respondiam: 'Não, ele está enganando o povo.' Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: 'Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado?'"
É um ponto importante, né? O texto já mostra o nosso modelo maior em seu ambiente cultural, a cultura judaica, e obviamente, né, não se abstendo de uma festança, de uma festa, né, que era muito conhecida na cultura judaica. Então, que era aí a festa dos tabernáculos. Então, dentro desse contexto, né, é importante a gente entender que há um espaço para nós, enquanto seres humanos, para participação, influência ou até mesmo sermos influenciados pela cultura. Claro que isso é uma linha tênue, né? Nós sempre vamos ser influenciados por uma cultura, mas aquela que não contradiga, né? Ou que não vá de encontro aos nossos valores, à ética, né? A cosmovisão cristã como um todo. E aí, acho que um ponto importante da gente abrir essa aula é, de fato, o contexto do que, ou o conceito do que é cultura, né? Então, a cultura ela é um conceito amplo, ela é complexo, ela abrange o espaço, ela abrange o tempo, né? Eu gosto de Volta para o Futuro, que fala muito do espaço-tempo. Mas a cultura, ela de fato tem ali padrões, ela carrega consigo. Então, o que é a cultura, né? Um padrão de comportamento, de crenças, de valores, de tradições e até costumes, né? Que podem estar inseridos na arte, nas expressões, nas peças de teatro, no cinema, etc. Que é desenvolvido a partir de um grupo de pessoas. E aí uma parte fundamental, né, que a cultura ela é um processo identitário, ela é uma parte da identidade da sociedade. E ela influencia o meio onde ela está inserida. A cultura influencia a educação, a cultura influencia a arte, como a gente já disse aqui, a cultura acaba influenciando até certo ponto também as igrejas, a religião como um todo, né? Enfim, por isso talvez aqui seja tão importante a gente entender a partir do ponto de vista bíblico como nós, como cristãos, podemos influenciar a cultura. Sim. É interessante quando nós olhamos para a cultura e entendemos que ela faz toda essa parte, como se fosse até um esqueleto, digamos assim, né? Quando nós paramos para olhar para a sociedade, por justamente trazer tanto coisas culturais do dia a dia, maneiras de falar, de se vestir, tradições de cumprimento, de como agir mesmo em alguma situação, que acaba sendo uma questão mesmo, né, de um contrato social, que é trazido entre os indivíduos que estão ali vivendo perto, né? E a partir disso, eles conseguem ter essa influência. E você percebe, por exemplo, quando você conhece alguém que trabalha até mesmo no Brasil, em outros estados, em alguns sentidos, você conhece essa pessoa, você observa diferentes formas da fala, diferentes formas no próprio trabalho mesmo, de como conduzir. Você observa que essas coisas elas são bem diferentes. E a gente percebe que elas são realmente alimentadas pelas pessoas que estão ali, que norteiam, que faz parte da sociedade, tanto ao ponto de que essa cultura, ela muda. Muitas vezes mudando de uma forma bem lenta, bem gradual, mas ela também acaba mudando. Quando nós olhamos, por exemplo, para São Paulo na década de 50, não é mesmo São Paulo da década de 70, e muito menos de hoje em dia. Mesmo sendo o mesmo estado, passando que uma geração, duas no máximo, não tem tanto uma diferença assim, com relação ao tempo, mas mesmo assim a gente percebe que as pessoas elas acabam mudando bastante isso. E é importante que tanto pessoas, quando a gente fala no sentido de uma pessoa assim, uma pessoa física, quanto uma empresa, como que ela vai fazer, isso também que são coisas que acabam norteando a cultura, né? Como que ela acaba sendo desenvolvida. E observando isso, é importante quando a gente observa esse texto de Jesus, que você vê ele trazendo justamente esse novo movimento do reino de Deus, cumprindo a lei que estava sendo ali trazida, e a partir disso trazendo realmente algo novo da parte de Deus. Mas é importante que além de Deus ele trazer novas tendências, novos movimentos, ele também se aproveita daquilo que está acontecendo no momento. Então você observa a festa dos tabernáculos que é trazida ali, e Deus ele aproveita a festividade, porque as pessoas estavam reunidas ali. Então, tem uma densidade populacional ali muito maior do que se tem no normal. Então, Jesus aproveita para pregar. Entra no templo que está cheio das pessoas e prega. Então, a gente também consegue observar que Jesus ele influencia a partir desse ponto. Ele vai trazer a mensagem nova que ele tem para trazer, mas ele também se aproveita das coisas que estão ali presentes
e a partir disso ele consegue realmente trazer. Então é muito legal quando a gente percebe e olha para Jesus dessa maneira, e as pessoas elas olham de uma forma diferente. Como que ele consegue falar tudo isso sem ao menos ter estudado? Sem ao menos ser um mestre do Sinédrio? Sem ao menos ser um mestre da lei? Não é alguém como Caifás, que era o sumo sacerdote da época, ou algo do tipo. Como que alguém tem tanta autoridade e consegue falar dessa maneira, né? É literalmente a exemplificação, né, da luz em meio às trevas. Sim. Porque ele usa de um contexto, né, uma ferramenta cultural, que é a festividade judaica, para, de fato, ali anunciar o evangelho, né, uma boa nova que ele veio a trazer para a Terra. E dentro desse contexto, né, alguns elementos são importantes da gente mencionar, né, como elementos da cultura, como, por exemplo, a própria religião. Porque através de Jesus, né, hoje nós somos chamados cristãos porque seguimos os seus ensinos, mas Jesus ele viveu num contexto religioso, cuja religião, ele viveu num contexto judaico, cuja religião era a religião judaica. Na época ainda não existia propriamente o cristianismo. E essa religião judaica, ela desempenhava um papel central ali na vida das pessoas, porque de fato, na época de Jesus, a lei, né, ou os mandamentos ali, os comportamentos, eles eram baseados na Torá. E aí, dentro desse contexto, é que o ensino era baseado na religião, nos ensinamentos da Torá. As festividades religiosas, né? Se você pegar ali, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vai ver uma série de festas sendo estabelecidas, né? Muitas delas para relembrar eventos e marcos históricos da ação de Deus no meio do povo. Então, esse é um exemplo típico de como a religião influenciava, por exemplo, nas festividades, né? Na ética, na moral, nos valores. Mas a religião, ela exercia esse papel central. E, por exemplo, hoje ainda nós vivemos numa cultura que a gente chama cultura judaico-cristã, né? Dentro aqui do nosso ambiente ocidental. E essa cultura carrega consigo marcos ainda e traços, né, bíblicos. Então, a gente vive ainda num país cuja maioria é cristã, cuja maioria ainda acredita em diversos valores como família, como direito à vida. Então, a gente tem e carrega traços e comportamentos baseados na Bíblia, ou no Evangelho de Jesus, ou no Antigo Testamento. Um outro modelo, por exemplo, né? Nós que vivemos numa democracia, a gente ouve falar muito dos juristas, né? Os juízes, etc. Isso remete lá ao tempo de Moisés, no processo de formação do tribunal, né? Vamos chamar assim, tempo dos juízes, que foi inclusive uma orientação de Jetro a Moisés, seu sogro, né? Falou: você não vai dar conta de cuidar de tudo isso, elege juízes no meio do povo, esses juízes vão julgar, e aquilo que passar, né, que eles não conseguirem resolver ali, vem até você. Mas, de fato, lá no passado, não, até talvez o que explique isso é que lá no passado não existia a divisão Estado-religião, né? E hoje nós temos isso muito bem delimitado, apesar das influências que a religião oferece ou da influência que ela exerce dentro da sociedade. Então, a religião é um dos pilares, né? Outro pilar importante são as tradições e os costumes, que estão baseados diretamente com o ambiente em que as pessoas vivem. Então, por exemplo, nós vivemos num país tropical. Então, o nosso estilo de vestimento é completamente do europeu ou do americano em determinadas épocas do ano. Então, essas tradições também, né, esses rituais no meio do povo judaico, aplicando lá o contexto de Jesus, eram muito fortes, né? Então, a vestimenta do sacerdote, do sumo sacerdote, como de fato as pessoas se vestiam na época, tem muito a ver ali, tem muito das questões de Jesus, né? Tem muitas questões bíblicas, né, do Antigo Testamento. Mas nesse contexto da religião, né, que você mencionou muito bem aqui a questão da lei, é importante notar o texto de Mateus 5,17, que Jesus ele é aquele pelo qual nós fomos agraciados, né? Porém, ele afirma lá em Mateus 5,17, fala assim: olha, eu não vim para abolir a lei, então eu não vim para jogar contra aquilo que é a nossa cultura, mas eu vim para cumpri-la.
tá? Então, essa lei que baseia, que é o fundamento da nossa cultura, ela vai ser respeitada. E aí, falando de religião, né? Como se a religião fala, não vim aqui brigar com vocês. Mas aí é o que a gente sempre fala, eu sempre gosto de refletir sobre isso. Existe a lei e existe o espírito da lei. Então, Jesus ele veio para mostrar o espírito da lei, entre aspas, aí, né? Que é a motivação pela qual ela foi fundada. Como, por exemplo, certa vez Jesus ele pergunta, foram questionar, né? Que os discípulos foram trabalhar o sábado, etc. E Jesus pergunta, mas espera aí, a lei foi feita para o benefício do homem ou o homem foi feito para cumprir a lei, né? Então, ele questiona, porque em alguns momentos a motivação da lei acaba se perdendo. Então, a religião, na época, a religião judaica, ela foi uma religião totalmente cumprida por Jesus também, né? Apesar dele questionar os fundamentos e os princípios, ele mesmo declara que ele não veio abolir a lei. Sim. E é interessante quando nós vemos Jesus criticando não a lei, mas a forma que os ministros da lei, digamos assim, daquela época, estavam usando a lei. Então nós percebemos no discurso de Paulo que ele fala que a lei ela é boa, quando nós estamos ali lendo Romanos. Porque ele vai falar, a lei ela vem de Deus, ela é um mandamento divino. Então, ela foi colocada num momento específico da história justamente para fazer com que o homem ali, no caso o próprio povo de Deus, né? Ele ainda conhecesse mais de Deus, soubesse mais dos mandamentos para que ele tivesse uma vida melhor, né? Evitasse o pecado que traz justamente a morte, que também, como Paulo fala, né, que o salário do pecado também é a morte. E dessa forma você percebe que a lei ela traz muitos benefícios e ela também era boa. Só que ele justamente fala, justamente por conta do pecado, a lei que era boa, ela vem até você, só que pela lente de vocês que está de uma forma incorreta, ela é usada como uma forma contrária a vocês. A lei em si ela é boa, mas com o seu próprio ego, com as coisas que você acabam trazendo, isso faz com que a lei ela se torne como se fosse um malefício para vocês. Não porque ela é mal, mas justamente por conta da forma que as pessoas estavam agindo. Então você percebe Jesus falando, se vocês vivessem aquilo que vocês pregam, falando para os mestres da lei, vocês estariam super bem. Mas vocês colocam cargas extremamente pesadas sobre o povo, e mesmo assim, vocês não cumprem essas cargas pesadas, vocês cumprem outras coisas, só que aquela lei que vocês deveriam estar vivendo, vocês não estão vivendo. Então é interessante quando a gente fala nesse ponto que ele ainda viveu a cultura, mas ele não viveu também a cultura errada, ele viveu a cultura correta, a cultura perfeita que era para ele ter vivido. Então a partir disso nós vemos Jesus ele prezando por cada aspecto da lei, por cada vírgula, por cada traço, por cada coisa que estava ali presente na lei, para que a partir disso ele mostrasse, olha, aquela lei ela ainda era perfeita, mas ainda além disso eu vou dar algo melhor para vocês vocês consigam mesmo não viver somente baseado na lei de pedra que foi trazida por Moisés, mas na lei agora que vai estar dentro do coração de vocês. Então é impressionante que ainda Jesus ele ainda nos ajuda nesse ponto, né, trazendo essa nova cultura que vem de Deus. Perfeito. E é mais ou menos também o mesmo elemento que é trazido por Paulo, né? A gente teve em uma das aulas, a gente leu o texto-chave aqui, foi Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Porque Paulo vinha trazendo o fundamento do cristianismo para o povo, que vivia numa grande mistura ali, né, cultural, religiosa, que trazia tanto os judeus as suas práticas religiosas, quanto os pagãos ali as suas práticas, para fazer uma espécie de sincretismo religioso ali que estava ganhando forma no meio do cristianismo. Então Paulo ele vem delimitar, assim, não é nem isso nem aquilo, mas transforma a mente de vocês, transformem a mente de vocês para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando a gente olha para esse elemento, é um elemento assim extremamente sensível, né? Eu acho que você colocou muito bem aqui a questão de, olha, é a cultura, mas é a cultura correta, biblicamente, né? Segundo a cosmovisão bíblica. É essa que nos interessa e é nesse ponto que, se a gente vê que a sociedade está indo para um caminho completamente descolado da Bíblia ou descolado das Escrituras, nós como igreja precisamos exercer esse papel
falar, opa, esse terreno aqui, ele precisa ser dominado pelo evangelho, ele precisa ser aqui, ele precisa glorificar ao Senhor. Mas se eventualmente a cultura vai se distanciando, isso também é uma responsabilidade da igreja, porque muitas vezes nós deixamos de ocupar os lugares de influência dentro da nossa cultura, né? Como a gente vê aí no ponto 3 da nossa aula, que são, por exemplo, a política, as artes, os valores, a ética e até mesmo as festividades e a família. Então, assim, será que dentro da nossa cultura, né, a política tem apontado e glorificado ao Senhor, né? Será que esse realmente... Então, a gente vê vários exemplos bíblicos onde servos de Deus, profetas, né, foram usados dentro da política. E a gente hoje, principalmente nesse cenário de polarização, e diante do desafio, né, talvez único na nossa geração, de tentar unir as pessoas em torno de um bem comum, que essa é a grande dificuldade. Hoje a gente tem um cenário polarizado de esquerda, direita, etc. Mas dentro da política e dentro desse desafio, muitas vezes a igreja ela se retrai. E ao invés de tratar o evangelho como porta fora, acaba tratando o evangelho como porta dentro. Ou mesmo quando eu falo de igreja, eu não estou falando aqui de instituições, muitas vezes estou falando da gente. A gente quer se abster das discussões, a gente quer se abster. E aí um ponto que eu trago aqui de novo da sua fala é que a gente saiba se posicionar enquanto igreja, para que a gente não afaste de nós aqueles que deveriam ser influenciados por nós. Então, seja, né, o elo que une a igreja à sociedade, à cultura, o amor, e não necessariamente outras motivações. Mas se a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver lá em Gênesis 41 que José era uma figura pública, ele era um governador dentro do Egito. Moisés, né? Moisés era o grande líder do povo de Israel, talvez na época ainda não existiam os reis, etc., mas ele exercia um papel de rei, um papel de juiz ali, eventualmente, e ele era o fundador ali, né, do Estado de Israel, vamos chamar assim, ainda que na época não houvesse essa denominação. Daniel também, né, quando foi para a Babilônia, ele foi um dos governadores ali que trabalhou diretamente junto ao rei. Então, a gente tem exemplos bíblicos, né, que influenciaram as suas épocas, as suas gerações, e sempre trazendo um elemento fundamental, que era a glorificação do nome do Senhor através do trabalho que eles exerciam dentro da política. Então, não nos faltam exemplos. Talvez nos falte hoje, e isso é algo que a gente traz para a reflexão, né, talvez nos falte, de fato, um processo de formação de pessoas para figuras públicas, etc. Uma das revistas, inclusive, foi sobre vocação, né? A gente tem um exemplo clássico dentro da nossa igreja, do Diego, que escreveu um livro muito importante sobre vocação, e esse é um ponto para nos questionarmos, né? Será que nós estamos formando, né, os próximos políticos? Porque os lugares que a gente não ocupar dentro da nossa cultura, eles serão ocupados por outras correntes de ideias, sejam elas quais forem. E muito importante quando nós paramos para olhar também, falando, por exemplo, de José. Nós vimos a história dele, né, passando por todos os problemas, sendo vendido como escravo para o Egito pelos seus próprios irmãos, depois trabalhando na casa de Potifar, abençoando aquela casa justamente pelo bom trabalho e pelo Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Mesmo depois ele ainda acaba indo para a prisão, né, sendo condenado injustamente pela mulher de Potifar para o que ele não fez. E a partir disso, né, com a revelação do sonho que Deus fornece para ele justamente por um dom que era derramado, né, sobre a vida do próprio José, ele resolve esse problema, que foi um problema muito grande com relação até à fome, né, se tornando governador do Egito, fazendo com que as pessoas vivessem, né, ali do Oriente. E além disso, um aspecto super importante é o que ele fez posteriormente a isso. Porque a história de José, ela não terminou aí. Você vê ele trazendo seus familiares para perto,
Você vê ele trazendo o patriarca, né? O patriarca Abraão para perto. E a partir disso nós vemos a continuidade. Nós vemos uma profecia que o próprio Deus derramou sobre a vida do próprio Abraão, desculpa, de Jacó, né, no caso, que ele traz Jacó, que eu acho que eu falei Abraão. Posteriormente, é da própria palavra que Deus fala para Abraão com relação a que o povo dele seria escravo numa terra distante, que ele ainda fala, que era algo extremamente importante para acontecer. Mas José ele traz pessoas para perto, traz o seu povo para perto, e a partir disso ele também abençoa esse povo. E não somente isso, ele também faz um bom governo, que é um ponto extremamente legal da gente tratar. Porque não era somente o povo judeu que gostava dele, não era somente a família dele. Mas você percebe que os próprios governantes, enquanto ele governou, eles tinham José com boa estima. Tanto que você percebe o impacto que José teve quando fala, por exemplo, da escravidão que é imposta sobre o povo judeu. Que fala, e surgiu um faraó que não conheceu José, e nem o que ele havia feito. Então, a partir disso, você percebe que, porque uma figura também, ela é desprendida do local ali de governança, de influência daquilo que era trazido, e a partir disso também o povo judeu ele é colocado escravo. É feito uma atitude que não foi boa, né? Nem no ponto de vista, quando a gente fala no ponto de vista ético, moral, né? Mas também quando a gente olha também como cristãos, ele trazendo isso para o ponto do povo de Deus. É importante de como que se perdeu também a influência, aquilo que deveria acontecer, obviamente parte do plano de Deus, mas é importante quando a gente para olhar que quando não tem uma influência positiva naquele meio, coisas ruins acontecem. Então a escravidão é trazida ali naquele meio, até um problema que depois Moisés tem que resolver, né? Vindo ali na ordenança de Deus para libertar o povo, tirar também a idolatria que estava dentro do povo, que foi trazida justamente por esse tempo que eles viveram como escravos no Egito, absorvendo essa cultura egípcia, né? Tanto com relação à religião, não conhecendo mais o Deus verdadeiro, trazendo coisas que a gente enxerga muitos problemas posteriormente. No deserto, eles reclamando, querendo voltar para o Egito, desobedecendo a Deus, carregando ídolos para si, não tendo o temor correto diante de Deus. E você percebe que a falta de influência ela causa muitos problemas. Isso aqui a gente estava falando de um ponto de vista, digamos assim, político, né? De um ponto de vista de governança que Moisés teve ali ao longo desse tempo. E você também percebe isso, por exemplo, no cativeiro. Você vê Daniel, ele justamente estando nessa posição pela desobediência do povo. Você vê um povo que desobedeceu amplamente a Deus, adorou muitos ídolos ao longo de muitos anos ali, conforme vários reis passaram. Você vê eles não guardando o sétimo ano, que era uma ordenança de Deus, a terra não tendo descanso, eles também passando 70 anos, né, representando também cada um desses momentos que eles não guardaram. Então você percebe também que essa falta de influência cultural, ela traz muitos problemas. E quando você olha, por exemplo, para os reis, você vê pouquíssimos reis, somente da tribo de Judá, justamente naquele que era trazido naquela divisão do reino, né, entre sul e norte. Somente este lado do reino que acaba tendo alguns bons reis, não eram todos. E você percebe o quão Israel ele estava mal com relação até mesmo à sua figura de influência, que era o rei. Então, que é importante que a gente lembre que aqui quando nós olhamos também para essa sociedade que ela é judaica. Ela tem a política e a religião muito ligada. Nós não temos isso hoje com relação, né, por exemplo, o Brasil, olhar para a política e para a religião da mesma forma, né, como os judeus olhavam. Mas é importante olhar que os nossos valores como cidadãos, como governantes, como políticos, ele é extremamente necessário em todas as esferas. Porque enquanto nós não influenciamos, outras pessoas influenciam. Se nós que temos a luz não influenciamos, as trevas influenciam. E a partir disso nós viramos como marionetes, né? Dentro de um grande tabuleiro, ali que tem pessoas que tomam decisão por nós que muitas vezes não tomam as decisões que nós gostaríamos que fossem tomadas.
E é uma situação muito interessante, porque assim como nós somos capazes de influenciar a cultura, certamente a cultura influencia quem nós somos. Nesse processo de identidade que a gente falou um pouquinho aqui no começo da aula. Mas isso tão é verdade que quando Israel era invadido, né, por outras nações, etc., uma das primeiras questões impostas era a religião. Né? Vocês vão adorar outros deuses, vocês vão adorar o meu Deus. E existia uma tendência de domínio dos reis, né, dos invasores ali, daqueles que se sobressaíam sobre Israel, ou mesmo sobre qualquer outro povo, em relação à cultura. Então, a cultura que se prevalecia, né, como no tempo de Jesus, era a cultura romana. Então, existiam as práticas religiosas judaicas, existiam ainda uma cultura judaica remanescente, mas existia uma tendência a forçar ali uma cultura, né, de fato daquele que era o dominador ali do ambiente. Então, por quê? Porque esse é um movimento de se dissolver, de fato, uma identidade. Né? Então, Israel, por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Daniel, o próprio Daniel, foram levados cativos, uma das primeiras coisas que foram feitas foi mudar o nome daqueles nomes que eram nomes judaicos, né, que tinham um significado ali, era mudar o nome daquelas pessoas para que elas passassem a ter uma nova identidade a partir de uma nova cultura. Babilônica, né? Exatamente. Então, esse é um processo que, quando nós não ocupamos esses lugares, né, de fato, a gente também está suscetível a ser influenciado pela cultura que nos é imposta. Né? Então, esse é um grande detalhe, porque hoje nós vivemos, de fato, uma guerra cultural. Então, toda dominação que Satanás tem tentado fazer nessa geração em especial, né, em outras também, mas falando aqui um pouco dessa, tem muito a ver com a cultura, né? A influência dentro dos meios de educação, dentro dos meios de artes. Será que aquela arte, né, que a gente via em séculos anteriores, que mostravam ali imagens sacras, igrejas, como por exemplo hoje na Europa, né, o índice de incêndio dentro das igrejas cristãs, e são igrejas maravilhosas, porque já teve a oportunidade de estar lá. A grande atração do roteiro turístico dentro da Europa são as igrejas cristãs, né, de séculos anteriores. Mas tudo isso tem perdido valor, tem sido questionado, tem sido afligido por uma cultura de repressão que tem tentado tem tentado apagar o lastro do cristianismo no meio da história ou no meio daquela sociedade. Né? Tem tentado desvalidar o valor da religião, da igreja, da família, que é um dos pontos também que a gente menciona aqui na revista. Mas tudo isso por conta desse espaço na cultura. Talvez a cultura seja o principal elemento de difusão do evangelho. Porque as pessoas passam a ser influenciadas consciente e inconscientemente pelos mandamentos bíblicos, né? Pelos preceitos do evangelho de Jesus, de fato. E Satanás se preocupa com isso, porque se você tem uma cultura de influência que revela os valores, a educação, né, tudo que a gente vem estudando ao longo das aulas, que revela e que aponta para Jesus, isso não é benéfico em nada para aquele que quer ceifar as nossas almas. Sim. E um texto importante também que me veio à cabeça é o texto que está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20, que fala assim, vou começar aqui do versículo 19, né? Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui, né? Paulo, por exemplo, quando vai evangelizar, ele usa argumentos ou elementos culturais, né? Porque ele era um cidadão judeu, mas também era um cidadão romano. Então ele usa ali os elementos culturais como uma ferramenta, né, para anunciar Jesus, né? Quando ele fala do Deus desconhecido, né? Olha, esse altar aqui que vocês construíram para o Deus desconhecido, eu vim aqui apresentar para vocês, ó. Prazer, esse aqui, o Deus desconhecido, é Jesus Cristo aqui, ó, veio tal, como tô lá. Então, essa questão para a gente do reconciliar consigo todas as coisas é porque a arte, a política, os valores, a família são instituições que são
de Deus para o bem do homem. E elas apontam para a glorificação de Deus. Então, ou deveriam, né, apontar para a glorificação de Deus. Então, quando esse texto fala que Deus, que Jesus, né, ele tem o papel de reconciliar com Deus, né, todas as coisas, reconciliar todas as coisas, a gente está entendendo aqui que todas as coisas, obviamente, precisam ser purificadas ou passar pelo crivo do Evangelho, mas que essas coisas são boas. As festas, como por exemplo a gente mencionou, né, no Antigo Testamento, as festas eram um memorial de algo que Deus havia feito ao povo de Israel. Então, quando a gente olha para esses elementos da cultura, é importante que nós, como igreja, a gente entenda que, de fato, esse local de influência, esse local de estabelecer hábitos, costumes, ele precisa ser ocupado pela igreja de Cristo. E aí, igreja eu, igreja você, igreja nossos irmãos que estão nos ouvindo, mas nós precisamos estar lá. Nós precisamos estar dentro da cultura corporativa, nós precisamos estar influenciando a educação, nós precisamos estar influenciando, né, as festas no meio da nossa sociedade. E se a gente resgatar, né, não precisamos nem para um espaço de tempo muito lá atrás, mas na década de 90, as igrejas faziam cruzadas evangelísticas, faziam eventos em estádios, e eram elementos, né, que hoje você vê que, obviamente, a gente teve uma transformação cultural que afeta a igreja, mas eram elementos que mostravam o quanto a igreja estava, né, desfiles de 7 de setembro, né, desfiles de independência, e quanto a igreja estava ativa, influenciando a sociedade. As igrejas eram ou criadoras ou administradoras, né, de escolas, de universidades, mesmo num contexto que a gente tem hoje, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Metodista. Então, existe um local aqui de influência que ele precisa ser ocupado. Então, esse é o papel da igreja, né? Então, assim, aqui concluindo a minha fala e também já seguindo aqui para o final dessa aula, dessa classe, eu entendo que o que a Bíblia nos traz há um espaço para nós. Há um espaço para que nós possamos ser luz, né? Então, como Jesus disse, né, não se acende uma candeia e se coloca embaixo ali da cama. Ela precisa brilhar. Então, todos os dons, todos os talentos, né, que nos são dispostos ou que são dispostos à igreja, eles servem para culminar nessa influência que nós precisamos ter no meio dessa cultura, né? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, precisamos ocupar esse espaço. E é importante quando a gente fala também, acho que na semana retrasada, né, que teve uma aula no EBD que eu cheguei a ministrar, nós estávamos falando um pouquinho, né, também sobre isso, e você percebe, por exemplo, as cruzadas, elas foram muito efetivas no passado. Hoje em dia elas seriam efetivas? Não necessariamente. Exato. Mas é importante que a gente também dar valor. É importante, né, também de não desprezar os marcos antigos, né, que nos foram passados, das boas obras também que outros homens de Deus também fizeram, mas também entender o momento que nós vivemos. Saber entender as ferramentas que nós temos disponíveis, saber o público a quem nós estamos falando e quem que é o público que nós queremos falar. Como que nós falamos para esse público? É engraçado quando nós, por exemplo, olhamos para as empresas, o departamento de marketing ele tem todo um estudo de qual que é o público-chave ali que ele acaba tendo, qual que é o público que ele ainda pode abranger, né, que ele ainda pode ganhar, digamos assim, para a empresa, quais são as iniciativas, quais são as campanhas, quais são todas as métricas que devem ser utilizadas para aumentar a conversão, né, de clientes, para adquirir novos clientes, para fidelizar os clientes antigos, por exemplo. E quando a gente para também para pensar agora aqui no Evangelho, né? Como que nós mantemos as pessoas que já estão dentro? Como que nós falamos com as pessoas que ainda estão lá fora, que ainda não estão sob a luz de Cristo? Como que nós entendemos quais são as pessoas que nós estamos falando, quais são os públicos, o que nós podemos fazer também de diferente para trazer isso? E é importante que hoje em dia a gente está numa era muito digital, muito importante. As mídias, elas tomam muito palco. Você percebe, por exemplo, num episódio que nós tivemos recentemente
de uma menina que acabou, né, tirando a própria vida, por uma fake news ali, né, falando que ela tinha ficado com um famoso e como que isso acabou, né, estourando nas redes, o que até culminou no ato dessa pessoa. E você percebe como, por exemplo, a mídia ela tem muito poder ali de fazer com que as pessoas elas falem sobre o assunto, que elas repliquem sobre aquele assunto. E você percebe que a ferramenta em si que é utilizada, ela não tem um mal assim programado para se fazer, né? O Instagram, ali a plataforma digital que ele é utilizado. Mas ela é justamente uma empresa por trás, ela faz com que a marca dela seja relevante. Só que também como as pessoas elas utilizam isso e como que isso traz relevância para as outras pessoas é que é bem crucial. Então saber olhar que, por exemplo, que o Instagram ele é uma boa ferramenta. A gente observa também pessoas cristãs que trazem conteúdo, que trazem realmente coisas que são edificadoras. E foi uma coisa que elas acharam para glorificar o nome de Deus, para falar sobre Deus. Então é importante que a gente consiga entender. Em todas as esferas da sociedade, tem cristãos, tem pessoas realmente de Deus, não cristãos nossos só pelo nome, de ali no censo, né, do IBGE, e a gente fala, não, eu sou cristã, e por isso tem 92% de pessoas cristãs no Brasil. Mas de um cristão que realmente ele glorifica a Deus através do seu trabalho, através da sua vida, através dos seus relacionamentos, e ele insere uma cultura do reino de Deus. No seu dia a dia, tem pessoas que fazem esse conteúdo dedicado. E as pessoas que não fazem especificamente conteúdo dedicado, mas que têm essa conduta cristã no seu dia a dia, no seu trabalho, influenciam seus colegas, são pessoas influentes também porque fazem bem também o seu trabalho, entendem esse ponto. Então é importante que nós somos chamados para ser luz, para ser realmente diferenciais em qualquer lugar. A questão é entender qual que é o diferencial que você é. O que você vai realmente trazer, né, naquele meio. Perfeitamente. E a gente percebe, né, que os fundamentos, eles não mudam, as ferramentas sim, os comportamentos sim, e a gente usa isso muito bem colocado, a gente usa esses elementos culturais como meio de propagação do evangelho. Sim. Bom, acho que a gente vai chegando aqui então no fim dessa aula, né, nessa conclusão. Existem outras esferas da sociedade onde nós devemos exercer influência, aonde Deus nos enviar, aonde Deus nos plantar, mas a gente tem, de fato, aí um grande desafio para essa geração, e todo grande desafio, né? Toda crise cultural, toda crise em qualquer área da vida que seja, ela é uma grande oportunidade para uma grande revolução, que essa revolução cultural seja feita para glorificar o nome do nosso Deus, né? Sim. Irmãos, então acredito que nós seguimos aqui para o fim dessa aula. Quero agradecer também aqui, estar aqui do seu lado, Adriel, professor, por esse momento. E contem com a gente e nos vemos na próxima aula, então. Isso. Até mais.